Olá, turminha. Vamos continuar aqui com a terceira parte do assunto da região Nordeste, com a parte da economia. As atividades econômicas da região Nordeste são importantes, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo, além da indústria e do turismo. Atualmente, no Nordeste, localiza-se uma das maiores áreas industriais do país, como a indústria petroquímica, automobilística, de informática, entre outros. Temos os extrativismo, mineral, animal e vegetal. O produto mineral mais importante dessa região é o petróleo, cujo sondagem teve início em Camaçari, em nossa cidade. Nesse estado está um polo industrial petrolífero, com várias refinarias. O sal é outro importante mineral extraído. Esse produto, que é retirado do estado do Rio Grande do Norte, cujas grandes salinas se encontram em Mossoró e é de exportação, né? O mármore, o cobre, o calcário e o chumbo também são beneficiados através das fábricas. Outro produto mineral bastante extraído com que os artesãos fazem esculturas, cinzeiros, panelas, jarros, é comercializado em largas escalas e é argila, é um barro, né? O animal, nós temos no litoral, desenvolve-se a pesca, explorando-se camarão, lagosta, aratu, siri, caranguejo, a grande variedade de peixe, como um peixe-agulha, a cioba e a cavala. Da água doce também temos o surubim, a traíra e a tilápia. Na extração vegetal, merece destaque a extração do babaçu, do Maranhão, extração da carnaúba no Piauí e no Ceará, no Rio Grande do Norte, temos ainda no Nordeste o extrativismo da castanha de caju, do coco, do buriti e da piaçaba. A agricultura, o Nordeste extrai a cana-de-açúcar em Pernambuco, devido ao solo massapê da zona da mata. Nos estados de Alagoas e Sergipe, são extraídos o fumo e na Bahia o cacau. Todos esses produtos são de exportação. A área de maior concentração agrícola é o agreste. Um dos principais produtos cultivados são feijão, café, arroz, milho, batata doce, mandioca, algodão e grande variedade de frutas tropicais. O sertão também comercializa o algodão, que tem inúmeras utilidades, e o sisal para fios, barbantes e artesanato. Na pecuária, desenvolve-se a criação de suínos, no Maranhão, de caprinos, equinos e ovinos. Esses estados são os maiores produtores. No agreste, onde as terras são mais secas, o gado bovino. Temos o gado bovino. No sertão, a pecuária ocupa um lugar de destaque. Como essa região ainda não é desenvolvida no processo de mecanização e modernização, a pecuária é desenvolvida de forma tradicional ou extensiva. Isso quer dizer que os animais são criados em extensas áreas, sem maiores cuidados e sem se alimentares, quase sempre de pastagens nativas e não cultivadas, né? Diante disso, a produtividade é baixa. Depois da criação de gado bovino, a principal é a criação de caprinos, que são resistentes às condições adversas impostas pelo clima, né? O Nordeste é a região que possui maior rebanho dessa espécie do Brasil, porque é uma espécie que resiste à área seca no sertão. Então, é o que se destaca lá, aqui nessa região, né? A indústria, a região Nordeste vem atraindo elevados investimentos para o seu setor econômico. A atividade industrial está crescendo em decorrência de melhorias ocorridas na indústria nativas e devido à chegada de inúmeras empresas vindas de outras partes do Brasil, especialmente do Sudeste. A migração da empresa se deve principalmente ao fato do Nordeste possuir abundante mão de obra e de baixo custo, né? Sem contar que muitos estados oferecem incentivos fiscais para as empresas interessadas.
que também aproveita o fato da proximidade com as fontes da matéria-prima, como a cana-de-açúcar, algodão, frutas, cacau, o tabaco para a fabricação dos respectivos produtos, açúcar, álcool, tecido, sucas, chocolates e charutos. Destaca-se também a produção de aços especiais, produtos eletrônicos, equipamentos para irrigação, barcos, chips, softwares, baterias de produtos petroquímicos, além de marcas e etiquetas famosas, calçados de couro, de lona, tecido de todos os tipos e sal marinho. O polo grosseiro de Ararapina, em Pernambuco, é o mais importante do país, responsável por 95% do gesso consumido no Brasil. E a atividade foi na página 86 e 87, onde começamos aqui com uma sugestão de resposta, que a resposta é pessoal, mas aqui nós temos: observe o quadro e cite alguns recursos de economia do Nordeste. Na agricultura, nós temos aqui a cana-de-açúcar, o fumo, o feijão, o café e o algodão. Na pecuária, suínos, caprinos, equinos e ovinos. No extrativismo, o petróleo, o camarão, o peixe, a carnaúba, o sal, o siri, a castanha de caju, entre outros, né? Leia um trecho do poema de Antônio Batista Guedes e responda. Quando o inverno é constante, o sertão é terra santa. Quem vive da agricultura tem muito tudo que planta. A fartura e boa safra. Todo pobre pinta a manta. As melancias dão tanta como areia. O jerimum campeia. Nas roças faz lodo. Vive o povo todo de barriga cheia. De milho, de feijão, tem frutas, tem cana, melão e banana, arroz e algodão. Aí aqui abaixo tem: de acordo com o que você leu, a segunda estrofe do poema, pinte o quadro com o tipo de atividade que ela se refere. Então, ela se refere aqui à pecuária, ao extrativismo, à agricultura. O que acontece com a população no inverno? A população vive de barriga cheia. Terceira questão: quais são as principais atividades econômicas da região Nordeste? As principais são a agricultura, a pecuária, o extrativismo, além das indústrias e do turismo. Como se desenvolve a pecuária na região Nordeste? Vamos colocar aqui. Como essa região ainda não é desenvolvida no processo de mecanização e modernização, a pecuária é desenvolvida de forma tradicional ou extensiva. Isso quer dizer que os animais são criados em extensas áreas sem maiores cuidados e se alimenta quase sempre das pastagens nativas e não cultivadas. Diante disso, a produtividade é baixa, porque nessa área é uma área com escassez de chuva, né? Então, eles trabalham de forma tradicional. Na quinta questão, explica o processo de migração da empresa para a região Nordeste. A migração da empresa para essa região se deve principalmente ao fato de o Nordeste possuir abundante mão de obra de baixo custo, sem contar que muitos estados oferecem incentivos fiscais para as empresas interessadas, que também aproveitam o fato da proximidade com as fontes de matéria-prima. Então, aqui, se deve principalmente ao fato do Nordeste possuir abundante mão de obra de baixo custo, sem contar que muitos estados oferecem incentivos fiscais para as empresas interessadas, que também aproveitam, né, do fato de proximidade com as fontes de matéria-prima, ok? Aí, continuamos aqui com variações linguísticas da região Nordeste também, que existem entre os estados brasileiros variações linguísticas que são peculiares. No caso da região Nordeste, temos linguagens específicas dos estados, tanto na zona rural como na zona urbana. Muitos termos usados pela população da zona rural referem-se à linguagem dos nossos antepassados, escravos, que os escravos usavam o vós-me seis, o promode, sou doutor e etc. Muito frequente no cordel, né? Nos cordéis a gente encontra isso. É importante conhecer essas variações e respeitar o modo de falar de cada um. Nem todas as variações linguísticas têm o mesmo prestígio social no Brasil. Basta lembrar de algumas variações usadas por determinadas classes sociais ou regiões para perceber que há preconceito em relação a elas, né?
Vamos conhecer aqui algumas linguagens, aqui, ó, onde fala mangar, quer dizer zombar, aperreado, angustiado, bigu, carona, ixi Maria, quer dizer o quê? Quer dizer que está espantado, contrariado. O jerimum, que é a abóbora, a macaxeira, que é a mandioca, né? A canjica, que é o caruru de milho, a laranja cravo, que é a mexerica. E aqui temos, diante de tanta variedade, é importante saber que não existe a mais correta, e sim a mais adequada de cada contexto. Então, cada região tem uma linguagem diferente. Então, não existe a mais correta, e sim a mais adequada àquela região, certo? Aquela cultura. No turismo, o Nordeste é procurado pelos diversos tipos de turismo. O litoral é o principal atrativo, oferece milhares de quilômetros de praias tropicais, areias brancas e águas mornas, muitas das quais ainda poucos exploradas. Tem muitas praias aqui na nossa região que não foram exploradas pelo homem, não foram ainda descobertas. Então, o patrimônio cultural também é muito rico, evidenciando as cidades coloniais de São Luís e Olinda, consideradas patrimônios históricos da humanidade. Sobressai ainda Salvador, primeira capital do Brasil, com sítios históricos recuperados, assim como no Recife e em Pernambuco, a área que foi dominada por holandeses no século XVII. Então, nós temos aqui, ó, áreas, museus, pontos turísticos de Salvador que são bastante procurados pelos turistas, certo? A cultura nordestina é um atrativo à parte para o turismo. Em cada estado, há danças e hábitos seculares preservados. As rendas de biuro e a cerâmica são as formas mais tradicionais dos artesanatos. Temos as feiras de Caruru, a Campinas e as mais populares do país. Então, temos o carnaval, as festas, né? O carnaval continua sendo o evento que mais atrai turistas, especialmente para Salvador, Olinda e Recife. Outro grande destaque nacional mundial é Fernando de Noronha, com suas maravilhosas paisagens e seu mar cristalino, local que abriga os golfinhos saltadores, conhecido em todo o mundo, que atrai turistas de todo o mundo para essa região, certo? A atividade foi na página 90, onde temos aqui, leia os trechos abaixo e circula as palavras destacadas e escreva o seu significado. Você aceita uma mexerica, você vai circular essa palavra mexerica. Você vai circular a palavra mexerica e vai perguntar, o que é isso? Você não conhece? Vocês vão colocar aqui, eu conheço como laranja cravo. Aqui vocês irão circular aipim, vai fazer a pergunta, o que é isso? Você conhece e vai colocar aqui macaxeira. Segunda questão, com a ajuda de um adulto, escreva 5 palavras ou expressões típicas de Pernambuco ou de outro estado da região Nordeste. Quem não sabe essas expressões pode pesquisar na internet e colocar aqui, certo? Agora escolha uma dessas expressões, essas palavras que escreveram aqui, e formem uma frase aqui nessa terceira questão. Quarta questão, porque o litoral nordestino é o principal atrativo da região, porque ele oferece uma extensa área de praias tropicais com areias brancas e águas mornas. Então, porque ele oferece uma extensa área de praias tropicais com areias brancas e águas mornas. E a quinta questão, você já conhece o Nordeste? Se sim, você escreve sim. Se não, você escreve não. Descreva um ponto turístico que você gosta. Se não conhece, você vai comentar um lugar que gostaria de conhecer, tá bom? Então, a resposta pessoal, vocês devem responder. E vamos continuando aqui com manifestação cultural, que é o último assunto da região Nordeste, que fala do folclore, que é a cultura popular da região Nordeste, é resultado da miscigenação das culturas europeias, africanas e indígenas. O folclore nordestino é riquíssimo e se manifesta por meio de muitos elementos, como o artesanato, a culinária, as danças, as festas típicas, os ditados populares, as crendices, as lendas e etc. Vem também as danças e festas populares, que é o maracatu, frevo, caboclinho, baião, forró de pó de serra, coco, chachado, entre outros, né? Temos os pratos típicos. Na culinária nordestina há uma grande diversidade de pratos típicos, como feijoada, galinha de cabidela, carne de sol,
feijão verde, uma grande variedade de pratos feitos com milho, coco e mandioca. Temos também as lendas, né? Temos as lendas, que são tradição popular em que os povos históricos são alterados pela imaginação do povo. Algumas lendas populares, Saci Pererê, Caipó, Iara, Boitatá, Curupira, Lobisomem. E o Nordeste é uma região que mais consome crustáceo, como caranguejo, aratu, marisco, siri, sururu e unha de velho. Essa variedade resulta em uma grande parte dos manguezais próximo ao mar e do próprio mar que fornece a lagosta e o camarão. Então, a atividade foi na página 92, onde vamos começar a correção. Fale um pouco sobre a cultura popular nordestina. Vocês irão colocar que a cultura popular da região Nordeste é resultado da miscigenação das culturas europeia, africana e indígena. Então, a cultura popular é resultado da miscigenação das culturas europeias, africana e indígena. Como o folclore nordestino se manifesta? Por meio de muitos elementos como artesanato, a culinária, as crendices, as lendas e etc. Numere corretamente: danças, chachado e baião, festa, missa do vaqueiro, lenda, caipora, prato típico, vatapá. Então, vai ficar 1, 4, 3, 2. E na quarta questão e última, a culinária nordestina é bem diversificada. Comente um pouco sobre ela. Vocês vão colocar que na culinária nordestina há uma grande diversidade de pratos típicos, como a feijoada, galinha de cabidela, carne de sol, feijão verde, uma grande variedade de pratos feitos com milho, coco e mandioca. Então, concluí aqui o assunto região Nordeste. Agradeço a todos pela atenção. Obrigada. Beijos.